Se alguém perguntasse se a Igreja Católica adora imagens ou não, talvez não seria muito difícil em dizer que a Igreja Católica não adora imagens, mas sim as venera. A Igreja Católica tem como prática milenar a veneração das imagens. Infelizmente, muitos daqueles que desconhecem a doutrina da Igreja Católica e fazem uma leitura errônea da Bíblia Sagrada e uma má interpretação das Sagradas Escrituras, dizem que os católicos adoram imagens. É o que nós vamos procurar responder neste vídeo. Mas uma outra questão, muito mais ainda dirigida para os católicos, seria a seguinte: é correto ajoelhar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo da nossa devoção? Eu vejo que muitos católicos ficam um pouco intrigados, em dúvida se pode ou não ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora. E já vi também pessoas que criticam, pessoas que se ajoelham diante de imagens de Nossa Senhora. Mas qual é a verdade? Fique ligado, porque neste vídeo nós procuraremos responder a estas questões. O uso de imagens e quadros religiosos em igrejas e dentro de casa é muito difundido desde os tempos remotos. Contudo, a questão das imagens sagradas ainda costuma ser bastante polêmica. Alguns acham que os católicos adoram imagens, mas nós sabemos que isto não corresponde à verdade e não tem nenhum fundamento lógico, muito menos bíblico. Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus não proíbe fazer imagens, mas sim de fazer imagens de ídolos, isto é, de deuses falsos. Mas isso a Igreja Católica nunca fez e nem autorizou o fazer. Ninguém faz isto na Igreja Católica. Já no Antigo Testamento, o próprio Deus prescreveu a confissão de imagens como querubins, serpente de bronze, leões do palácio de Salomão, etc. A Bíblia defende o uso de imagens, como se pode ver em muitas passagens do Êxodo. Podem conferir, por exemplo, Êxodo 25, 17 a 22, ou 37, 7 a 9, 41, 18, ou Números 21, 8 a 9, só para citar alguns exemplos. Há muito mais passagens que nos mostram que, na verdade, Deus não proíbe as imagens, como alguns afirmam. Os profetas condenavam a confissão de imagens de ídolos. Isto é muito diferente. Os que modelam ídolos nada são. As suas obras preciosas não lhes trazem nenhum proveito. Quem fabrica um Deus e funde um ídolo que de nada lhe pode valer. Isto está em Isaías 44, 9 a 17. Mas vamos lá a uma definição mais clara, que é então, o que é que nós podemos entender de ídolo? Que é, primeira coisa, o ídolo substitui o único Deus verdadeiro. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, são-lhe atribuídos poderes exclusivamente divinos. Terceiro, são-lhe oferecidos sacrifícios devidos ao verdadeiro Deus. É o que os judeus antigos no deserto fizeram com o bezerro de ouro. Está em Êxodo 32. Não é o que os católicos fazem, é totalmente diferente. A Igreja Católica nunca afirmou que devemos adorar as imagens dos santos, mas venerá-las, o que é muito diferente de adorar. A imagem é um objeto que apenas lembra a pessoa ali representada. O ídolo, por outro lado, é o ser em si mesmo. A quebra de uma imagem não destrói o ser que representa. Já a destruição de um ídolo implica da destruição da falsa divindade. Para Deus, e somente Deus, a Igreja presta um culto de adoração. Isto é latria. Nela nós reconhecemos Deus como Todo-Poderoso e Senhor do Universo.
Aos santos e anjos, a igreja presta um culto de veneração que é diferente da latria, que se chama dulia. Dulia, que significa homenagem. Já a Nossa Senhora, que é uma veneração com um grau um pouco mais elevado acima dos santos, por ser Mãe de Deus, a igreja presta um culto de hiperdulia, que quer dizer que isto é, não significa a adoração, mas hiperveneração, que é muito mais do que a veneração que se presta aos santos. E a São José presta-se um culto de protodulia, que é primeira veneração. A palavra dulia vem do grego doulos, que significa servidor. Dulia em português quer dizer reverência, veneração. Latria é adoração. Vem do grego latreia, que significa serviço ou culto prestado a um soberano senhor. Em outras palavras, significa adoração. E é por isso que nós queremos fazer esta grande diferenciação entre veneração e adoração. A Igreja Católica não faz adoração, mas que é adoração? Agora que fizemos a definição de que é um ídolo, adoração é um culto que se presta somente a Deus. Nem sequer a Virgem Maria, a mais sublime das criaturas, saídas das mãos do Altíssimo, pode ser adorada. Não podemos adorar nem mesmo nossos pais. É claro que às vezes ouvimos expressões tal como eu te adoro, uma criança que diz eu te adoro, ou expressões assim que, por exemplo, alguém gostou de uma coisa, diz que adorou, por exemplo, um presente, vai dizer que eu adorei o presente. Mas isto não significa que a pessoa está a querer dizer que adora algo ou alguém. Quando nós dizemos isto não cometemos nenhum erro, nenhuma heresia, nenhum pecado. Quando nós dizemos a alguém, ao pai, eu te adoro, ou então a um presente que nós recebemos que eu adorei. Totalmente diferente, porque está na intenção com que nós fazemos, porque aquele eu adorei é mais de eu gostei. Por isso, isto não nos faz idólatras, muito menos politeístas. Nós católicos, graças a Deus, não adoramos imagens. Adorar uma imagem é fazer dela um ídolo que é colocado no lugar de Deus, ou seja, um falso Deus. E a Igreja, em seus mais de 2000 anos de história, nunca ensinou tal prática. Para nós católicos, as imagens não têm o mesmo significado que tinham para os pagãos, que as consideravam realmente como deuses. Nós não as adoramos e sabemos perfeitamente que são representações, seja de Cristo, seja de alguma coisa, seja de uma criação de Deus. Isto está também muito bem claro no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1159 e 1162, podemos conferir isso. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e a alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo e de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Isso também está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1192. Então, é lícito ajoelhar-se e beijar algo, um objeto ou criatura que não é Deus? Vejamos alguns exemplos. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Está em Josué 7:6. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra.
Está em Gênesis 18:2. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Gênesis 18:7. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Puxou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz. Entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Está em Atos 16, 27 a 29. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem. Isto diz São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Quando Abigail avisou David, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dela. Depois disse David a toda a Assembleia: bendizei ao Senhor nosso Deus. E toda a Assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor, diante do rei. Então, como vemos aqui, acabamos de ver alguns exemplos de prostração, sinais de veneração que não representam nenhuma adoração. Agora vamos apresentar a seguir alguns exemplos de idolatria. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: não faças isso. Eu sou um servo como tu e teus irmãos. Como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Isso está em Apocalipse 19:10. Vemos que o anjo percebeu a intenção de João, por isso o repreendeu para que ali não houvesse um ato indevido de adoração e que cabe somente a Deus. A seguir, ele impediu que isto se realizasse. Depois vem um outro exemplo. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Isto está em Atos dos Apóstolos 10, 25 a 26. Agora vamos para o outro ponto que também já mencionamos aqui no início deste vídeo. Pode o católico ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora e dos santos ou não? Isto é permitido ou não? E nós sabemos que nós católicos, muitos desses gestos, que é quando somos vistos a fazer esses gestos, é a partir dali que muitos irmãos nossos separados que dizem que os católicos adoram imagens. É a partir destes exemplos que eles afirmam que os católicos adoram imagens. Então nós vamos responder a seguir se é lícito ou não ajoelhar-se diante de imagens de Nossa Senhora e dos santos. Quanto mais os fiéis contemplarem essas representações, mais serão levados a se recordar dos modelos originais e a se voltar para eles e a lhes testemunhar uma veneração respeitosa, sem que isso seja adoração, pois esta só convém segundo a nossa fé a Deus. Vemos então que o culto às imagens é amplamente permitido e incentivado pela Igreja, pois elas estimulam a nossa oração. São objetos de instrução religiosa
lembram-nos das pessoas dos santos, das virtudes que estes praticaram. Incitam-nos a imitar-lhes o exemplo, a virtude e a santidade. Contribuem para dar aos lugares de culto um aspecto sagrado e convidam ao recolhimento e à oração, entre diversos outros benefícios. Então as imagens, os ícones e as estátuas de Nossa Senhora, presentes nas nossas casas, nos lugares públicos e em inúmeras igrejas e capelas, ajudam os fiéis a invocar a sua presença constante e o seu misericordioso patrocínio nas diferentes circunstâncias da vida. Deve ser encorajado, portanto, o uso de expor as imagens de Nossa Senhora nos lugares de culto e noutros edifícios, para sentir a sua ajuda nas dificuldades e o apelo a uma vida cada vez mais santa e fiel a Deus. Mas não seria errado ajoelhar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora, dos anjos e santos, visto que eles não representam Deus para nós? Será que é correto ajoelhar-se diante de imagens de Mãe de Deus, ou dos anjos, ou dos santos? Será isto permitido? É correto? No Catecismo da Igreja Católica encontramos o seguinte ensinamento: o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De facto, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, e quem venera a imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. O ato de ajoelhar-se, embora seja por excelência o gesto litúrgico de adoração a Deus, emprega-se também como sinal de veneração diante de pessoas ou coisas sagradas. Todos os santos da Igreja rezavam ajoelhados diante das imagens. Papas rezam ajoelhados diante dos túmulos dos santos e diante da imagem da Mãe de Deus. Também bispos e padres de todo o mundo, em sinal de veneração, se ajoelham aos pés do Papa, ao se aproximarem dele para lhe pedir a bênção. Entendemos, então, que para a Igreja não existe nenhuma proibição quando ao referido ato, e que ele, como já vimos anteriormente, contribui de diversos modos para o crescimento na vida cristã. Concluindo, não tenhamos medo nem receio de nos ajoelharmos diante de uma imagem, especialmente de Nossa Senhora. Nós não nos ajoelhamos para adorá-la, mas para rezar e pedir sua intercessão. Adorar somente a Deus. Nós adoramos somente a Deus. Então, a pergunta que foi colocada no início, se é permitido ou não ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora ou de imagens de santos, a resposta é sim, é permitido, que nós não cometemos pecado nenhum, nem idolatria, e isto é permitido. E São Gregório de Nissa escreveu o seguinte: o desenho mudo sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. Já São João Damasceno, doutor da Igreja e o grande defensor das imagens no Concílio de Niceia, disse o seguinte: o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem
é para os iletrados. Isto é bastante profundo e bastante concludente também. Antigamente Deus, que não tem, antigamente Deus, que não tem corpo nem face, não poderia ser absolutamente representado através de uma imagem. Mas agora que ele se fez ver na carne e que ele viveu com os homens, eu posso fazer uma imagem do que vi de Deus. A beleza e a cor das imagens estimula minha oração. Conclui, diz ainda, assim diz São João Damasceno: é uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos estimula o meu coração para dar glória a Deus. Então, assim concluímos este nosso vídeo sobre as imagens. Repetir aqui os pontos principais que nós trouxemos neste vídeo. Primeiro, sobre a adoração e a veneração. A adoração e a veneração das imagens na Igreja Católica. A Igreja Católica não adora imagens. A Igreja Católica apenas venera as imagens. E nós temos vários níveis de prestar honra na Igreja Católica. Primeiro é a latria. Latria, também dissemos aqui, que é adoração. A latria é dada apenas a Deus. Esta honra apenas é dada a Deus, que é adoração. Latria. Depois temos a hiperdulia, que é honra dada à bem-aventurada Virgem Maria. A seguir temos a protodulia, honra dada a São José. Entre todos os santos, ele ocupa o primeiro lugar. Depois temos a dulia, que é veneração, honra dada aos santos. Então concluímos dizendo que a Igreja não adora imagens, mas sim as venera. É permitido ou não ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora? Sim, é permitido, que nós não cometemos nenhum erro, nenhum pecado. E isto, antes pelo contrário, nos estimula a oração. Obrigado por ter acompanhado este vídeo e eu volto na próxima. Que Deus vos abençoe.